Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Já estamos, pessoal, na unidade 2. Olha, já andamos bastante aqui nesse universo que é a Biologia. E a aula de hoje é a aula 19.1. Vou até dar uma pastadinha aqui para vocês, ó, pegarem o gancho. Pode até fazer um print aqui meu, não tem problema não. É a aula 19.1, onde a gente vai estar estudando um pouco sobre a citologia. A gente vai entrar no mundo, né, da descoberta da célula. Então, meu diretor, corta agora para a telinha, vamos lá. E assim, pessoal, esqueci de falar, mas um abraço e um beijo para todos os alunos aqui da mediação e os que já estão aqui em contato comigo. Mais uma vez aí, um grande abraço. E hoje a aula vai ser especial. Vou mandar um grande abraço e um beijo para o aluno Davi, lá de Vilhena. Viu, Davi? Assisti o seu vídeo, gostei muito e essa aula aí é especial para você também, viu? Então vamos lá, meu diretor. A aula hoje vai falar sobre uma visão geral da célula, parte 1, aula 19. Então a gente vai ter, né, o conhecimento sobre a descoberta da célula e também sobre a teoria celular, né? Que isso quer dizer o quê? Que através da descoberta da célula surgiu os pressupostos celulares, as teorias. Mas antes é interessante a gente saber o quê? O que é a citologia? Então, vocês viram que na biologia a gente tem muitas áreas de estudos. A zoologia, que estuda os animais, a embriologia, que estuda os embriões, a botânica, que vai estar estudando as plantas, né, o reino vegetal de uma forma geral. E dentro dessa aula, dentro do estudo da biologia, a gente tem uma área específica que vai estudar a célula, que é o que, professora? A citologia. Então, o cito vem de quitos, que é célula, e logia tem a ver com o quê? Com logos, com o estudo. Então, o estudo da célula, a área da biologia que vai estudar a célula a nível da sua constituição e estrutura e também a sua função. As células, só para vocês recapitularem, coisas que vocês já viram aí, né, no ensino fundamental, as células, elas são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos, ou seja, é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Então vamos lá de novo aqui, vou pedir para o meu diretor aqui cortar para a telinha. Isso aí, cortar aqui agora para mim, cortou para a telinha, vem agora a professora aqui. Então, vocês viram que a citologia é uma das áreas dentro da biologia que tem, né, a capacidade de estar estudando o quê, gente? A célula. E quando a gente fala do estudo da célula, a gente está falando do estudo de uma forma, assim, morfofisiológico, das formas, a questão funcional. Como que será que uma célula, ela funciona? Como é que ela faz para o seu metabolismo? A gente também estuda a divisão celular. Como que acontece para uma célula se dividir e formar outra? O que acontece? Será que ela perde, ganha? Então, tudo isso a gente vai estudar o quê? Dentro dessa grande área. Desde a forma geralzona, se tem a forma arredondada, estrelada, vocês vão ver que de acordo com o formato e a função da célula, ela vai ter uma característica distinta, né? Por exemplo, nós temos células que possuem mais de um núcleo, né? Vocês estão acostumados sempre com aquela imagem, aquela célula redonda com uma bolinha no meio, que seria o núcleo celular. Então, algumas células, elas vão ter formas fusiformes, mais alongadas, como se elas fossem esticadas, né? Essa bolinha redonda a gente esticasse, ela ficasse alongada, comprida. E vocês vão ver que, dependendo do tipo celular, tem células que apresentam mais de um núcleo dentro dela. Né? Isso mesmo, interessante. Que célula seria essa? Olha aí, é uma pesquisa aí para vocês. Vocês podem estar pesquisando aí para a professora. E no final da aula, mandem aqui para os professores presenciais e eu respondo depois na parte da revisão geral. Mas antes de terminar a aula, vão pensando aí. Então, meu diretor, de novo, corta para a telinha para a gente continuar. Isso aí. Então, gente, a célula, ela é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo, isso mesmo. Prosseguindo aqui, vamos pensar aqui como que aconteceu, né, esse estudo, essa descoberta da célula, né? A descoberta
da célula, gente, ela começou de início aí com Hans e Zacharias Janssen, que são holandeses, olha aqui, no ano de 1590. Mas como assim, professora? Eles começaram? Não. Na verdade, Hans e Zacharias Janssen, eles inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio, né? Esses dois carinhas eram pai e filho. Diretor, corta de novo aqui para mim. Isso aí. Esses dois carinhas, o Hans e o Zacarias, que eu acabei de destaque para vocês, era pai e filho. O que aconteceu, professora? Eles trabalhavam com lentes. Lentes, eles fabricavam óculos. Então, a partir desse momento de fabricar óculos, lentes, eles conseguiram produzir lentes que ampliava mais ainda um determinado objeto. Só que eles não eram cientistas, como vocês vão estar vendo aqui os outros. Então, assim, eles eles criaram esse artefato, que foi a lente, como se fosse essa nossa lente aqui ocular, que serviu para que, por exemplo, Robert Hooke pudesse o quê? Visualizar, depois de longos e longos anos, visualizar uma primeira estrutura, que ele denominou de cela. Cela por quê? Porque era uma estrutura, ele pegou um tronco, né, de uma árvore, e a partir daquele tronco de uma árvore, ele analisou, colocou nessa estrutura, né, que é um microscópio. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês que é um microscópio. Ele é um microscópio, né, bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos livros, nas imagens da internet. Ele é um microscópio bem arcaico, poderia dizer assim, primitivo, mas era o que era a tecnologia da época e que ele conseguiu criar. Esse físico, só enfatizando aqui, né, Robert Hooke era um inglês e ele era físico. Então, já entendia assim, um pouco das lentes e ele conseguiu fazer esse estudo, né? Ele foi o pioneiro aí, né, nesse estudo dessa descoberta celular. Meu diretor corta para a telinha. Isso aí, vamos lá. Então, Robert Hooke, na época de 1665, aqui a data, observou os espaços vazios de uma cortiça. A cortiça, pessoal, é aquele material que a gente vê em garrafas de vinho. Sabe aquelas tampinhas? Então, aquilo ali é o que a gente chama de cortiça. E quando ele fez essa observação, ele pegou esse pedaço de cortiça e jogou nesse microscópio aqui, ó. O que ele observou? Ele observou pequenos espaços. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, gente. Deixa eu apontar aqui para vocês. Pequenos espaços, pequenos buracos. Para esse espaço, né, ele denominou de célula, né? E a célula, olha aí, e a célula, né, no diminutivo, é o quê? É a célula. Então, esses pequenos espaços que ele observou, que ele analisou, né? Olha aqui, esses pontinhos aqui, observem melhor aqui, esses pontinhos aqui, para esses pequenos espaços, ele denominou célula. Esses pequenos espaços, pessoal, são essas cavidades, esses buracos que vocês estão vendo. Nessa imagem aqui, na próxima imagem, acho que vocês conseguem analisar melhor. O microscópio que ele utilizou na época, como eu falei para vocês, era um microscópio bastante arcaico, né, para a época, para hoje, comparado assim, com o que a gente conhece de novidade de microscópio eletrônico, de óptico, mas para aquela época foi um grande avanço, porque até então a gente só conhecia o quê? Um mundo macroscópico, né? E a partir dali se conheceu o quê? Um mundo microscópico. Olha aí, gente. E a partir dessa observação, mais uma vez aqui, ó, ficou melhor, tá vendo? Quando a gente amplia aquele espaço, né? Vocês observam o quê? Que essas cavidades aqui, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Olha aí. Essas cavidades aí, esses buracos, né? São as células. E aí sim, quando ele observou essas cavidades, até então ele não sabia que isso aí poderia ser a célula, ele denominou de célula. Posteriormente ficou o nome de célula. E óbvio, né, a partir daí, outros cientistas começaram a estudar ainda mais sobre essa nova descoberta, esse novo avanço.
Isso mesmo. Então, pessoal, o Robert Hooke, eu posso dizer, vou pedir para o meu diretor cortar a linha, isso aí. Eu posso dizer que o Robert Hooke, ele abriu, gente, espaço para um novo mundo. E que mundo é esse? O mundo microscópico, porque até então, né, aí eles tinham o quê? Ideias, presunções, mas a partir do momento que se tem um microscópio que pode ampliar objetos em 10, 20, 30, 100 vezes mais o tamanho daquele objeto, a gente consegue o quê? Estudar um novo mundo. Então, olha aí, então Robert Hooke, ele mostrou para outros cientistas, a gente pode dizer assim, ele foi pioneiro em mostrar para outros cientistas essa descoberta desse novo mundo. E a partir daí, gente, começou a se ampliar ainda mais o estudo sobre a célula, tanto a célula animal quanto a célula vegetal. E a partir daí a gente começou o quê? A ver, os cientistas começaram a analisar, estudar e começar a ver a diferença. O que será que a célula animal tem que a célula vegetal não tem? Ou o que será que a célula vegetal tem que a célula tem em comum? Quais são as estruturas que formam ela? Então, a partir desse experimento, dessa descoberta, ampliou assim um leque, né, de experiências novas, porque muito conhecimento chegou e novas descobertas. Então, meu diretor novamente corta para a telinha. Isso aí. Então, vamos lá. Prosseguindo, né, nós temos em 1674 um microscopista, outro holandês, né? Antonie van Leeuwenhoek. Olha o nome, gente. Talvez eu não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí, Antonie van Leeuwenhoek, que relatou a descoberta dos protozoários. Olha aí, gente, pessoal, o grupo, né, que faz parte do reino dos protistas. Então, além dessa descoberta dos protozoários, ele também descobriu o quê? Os glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos, pessoal, são as nossas células vermelhas, as nossas hemácias, né? Então, ele descobriu aqui as células dos glóbulos vermelhos sanguíneos em peixes, anfíbios e também em alguns mamíferos, como o ser humano, nós. Olha que legal, gente, com essa ampliação, com esse estudo. E ele também desenvolveu uma série de microscópicos e lentes especiais, entre outras contribuições. Olha aí, gente, perceba que em 1665, Robert Hooke, né, ele fez a primeira descoberta ali da célula. Posteriormente, praticamente quase 10 anos depois, vem, né, esse microscopista holandês e ele faz mais descoberta, que é o quê? Que é os protozoários, os glóbulos vermelhos, né, embriões de animais. Ele vai descobrindo aí e essa descoberta, né, faz com que ele, né, ele seja considerado o pai dos micróbios. Como assim, professor, dos micróbios? Porque os micróbios, pessoal, hoje a gente considera os micro-organismos, né? Naquela época o pessoal chamava de micróbios. Mas ele conseguiu fazer, né, ser o pai, considerado, né, o pai desses micro-organismos, né, dessas contribuições. Conforme ele foi descobrindo esses organismos, né, esse microscópico, ele foi contribuindo ainda mais com a ciência. Por isso que ele é considerado, né, ele foi considerado, é considerado o pai, né, dos micro-organismos, pela série, né, de descobertas que ele descobriu. Pronto, descoberta que ele fez. Isso mesmo, professora. E assim, prosseguindo, pessoal, de início, né, os glóbulos vermelhos, que são essas células aqui, ó, gente, que a gente tem aqui no nosso corpo, né, de início, os glóbulos vermelhos não foram considerados como células. Olha aí, gente, mais um ponto aí, né, a falar. Uma vez que, para Leeuwenhoek, essas células pareciam deficientes em compartimentos básicos, né? Então, de exato momento, ele não considerou que esses glóbulos vermelhos, células vermelhas que carregam, né, vale lembrar aqui para vocês, eu sei que vocês vão estudar, mas carregam um pigmento chamado hemoglobina, né? Por isso que a gente tem essa cor vermelha nessas células, nosso sangue, né, tem essa aparência. Então, de início, ele não acreditou, não considerou que esses glóbulos vermelhos poderiam ser
células. Segundo ele, esses glóbulos vermelhos eram deficientes em compartimentos básicos. Prosseguindo aqui, além disso, não existia sequer a hipótese de que os tecidos fossem estruturados totalmente por células. Lembra do nível de organização? Vamos lá aqui de novo. Vamos fazer aqui uma revisão daquele nível de organização que eu e a professora Tabita falamos em algumas aulas anteriores, que a gente tem o quê? O nível do átomo, esse átomo vai se organizar, vai se unir com outros átomos e vai estar formando, por exemplo, a molécula da água. Então a gente vai ter essa junção de moléculas e essa junção de moléculas vai se juntando, até a gente ter uma estrutura chamada célula, que já vai apresentar o quê? Metabolismo. E células que têm uma mesma função, estão estruturadas com a mesma função, elas formam o quê? Os tecidos. E a junção de tecidos, o conjunto desses tecidos, também que tem uma função determinada no nosso corpo, vai estar formando o quê? O que a gente chama de órgãos. E o conjunto de órgãos vão estar formando o quê, professora? O conjunto de órgãos vai estar formando o organismo, o ser humano. Isso mesmo. Então é só para a gente relembrar. E olha, naquela época ainda não tinha essa presunção dessa organização, desse nível de organização. Mas por isso, né, que muitas vezes, como eu citei ali para vocês, né, ele não considerava que os tecidos que formavam, né, que as células que formavam esses tecidos poderiam ser formadas totalmente por células. Vamos voltar agora para a telinha. Isso aí. Então, além disso, não existia sequer a hipótese de que os tecidos fossem estruturados totalmente por células. Olha aqui, gente. Então, aqui a gente tem o átomo, né, que é esse nível químico, molécula, o nível celular, que é a formação aqui da célula. Aqui a gente tem a célula muscular lisa, tecido muscular liso, né? E aqui a gente já vai ter o quê? O conjunto desse tecido, formando aqui a parede, por exemplo, aqui do estômago, né? Que a gente vai ter tanto camadas musculares de tecido muscular, quanto camadas, por exemplo, de tecido epitelial. Esse órgão aqui vai estar, né? Quando a gente pensa assim no nível sistêmico, vai estar formando, né, o conjunto, né, do organismo. Então, o conjunto, né, dessas estruturas aqui vai estar formando, vai chegar e vai estar formando, por exemplo, o sistema digestivo, digestório, até chegar e formar o quê? O nível do organismo, tá ok? Então, prosseguindo aí, vamos continuar aqui. Dentro da teoria celular, né, que no final da década de 1830, o cientista alemão Matthias Jakob Schneider, ele, lembrando assim que ele era um botânico, ele dedicava-se ao estudo da estrutura e fisiologia das plantas. Eu admiro bastante quem gosta da botânica. Eu, particularmente, já gosto mais da zoologia. Eu sou aquela bióloga que já gosto mais da parte dos animais. Então, admiro bastante aí quem gosta aí do estudo das plantas. E determinado também que todas as plantas apresentavam organização celular. Olha que interessante, né? No final da década de 1830, Matthias, né, através do seu estudo, né, com a botânica, com a fisiologia e estrutura das plantas, determinou também que não era só o nível do ser humano, mas sim que todas as plantas apresentavam também a organização celular. Olha aí, gente, olha o leque de descobertas a partir do que Robert Hooke, né, descobriu da célula. Mais um ponto aí. Vamos prosseguir aqui. Além dele, a gente teve quem? Theodor Schwann, que foi um médico dedicado ao estudo da anatomia dos animais e estendeu a teoria de Matthias aos animais. Matthias fez o que, gente? Estendeu a sua teoria às plantas. Schwann aos animais, formulando a seguinte hipótese de que todos os seres vivos são constituídos por células, construindo a base da teoria celular. Olha aí, gente, mais um ponto aí. Então, eles foram os pioneiros na construção da teoria celular através das hipóteses.
Então, eles foram os precursores do que a gente chama, do que a gente conhece hoje como teoria celular. Prosseguindo, né, vamos ver aqui um pouquinho dessa teoria celular. Então, vamos analisar aqui, né, que todo ser vivo, ele é constituído por células. Aí, por isso, gente, que já estou falando aqui antes de eu terminar de ler aqui o A, B, C, D, né, que aí vem a questão do porquê que os vírus, eles não estão enquadrados como ser vivo, embora alguns cientistas, né, achem que eles possam sim ser vivos. Por isso que vem aquela questão, né, de que tem alguns cientistas que não aceitam vírus como ser vivo e já vão ter outras correntes científicas que já aceitam, justamente por conta dessa teoria aí celular. Então, segundo a teoria celular, todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser constituído por quê? Por células. A alternativa B, uma célula, ela só surge de outra pré-existente, ela não vai surgir ao acaso. Para que uma célula possa surgir, ela tem que ter uma mãe pré-existente para que ela possa surgir. Mais um pressuposto aí, gente. E a alternativa C, todas as reações metabólicas ocorrem no interior da célula. Que reações metabólicas são essas, professora? Respiração celular, a digestão intracelular, são todas as reações que podem estar acontecendo, por exemplo, no interior das células, porque a gente vai estar estudando posteriormente que a célula ela tem um aparato, gente, de organelas citoplasmáticas, né, que são como se fossem assim, pequenos órgãos que vão ter funções para que elas possam estar realizando a sua sobrevivência, seu metabolismo energético, adquirindo energia, né? Então, todas essas células, para serem consideradas, elas têm essas reações metabólicas. É mais um ponto aí, tá bom? Com relação à teoria celular. Prosseguindo aqui, gente, né, os seres vivos formados por células, eles podem ser divididos em dois tipos. O unicelular, que eu nem preciso falar, né? O que é unicelular? Que é aquele ser vivo formado por uma única célula. Um exemplo aí, né, nós temos as bactérias, as algas e protozoários. Né? As bactérias, elas fazem parte de qual reino? Só para lembrar aí para vocês, as bactérias elas fazem parte do reino protista. Já protozoários e algas fazem parte do reino... As bactérias, vamos lá, gente, me equivoquei aqui. As algas e protozoários fazem parte do reino protista e já as bactérias fazem parte do reino Monera. Isso mesmo. As bactérias, elas fazem parte do reino Monera, algas e protozoários do reino protista. Isso mesmo. Então, aqui são exemplos, né? No caso aqui, nós vamos ter uma ameba, que faz parte aqui, deixa eu apontar aqui para vocês, do reino protista. E aqui nós vamos ter exemplos de bactérias. Olha aqui, gente, tá vendo as bactérias que fazem parte do reino Monera e podem sim ser seres vivos formados por uma única célula. Prosseguindo aqui, os seres vivos formados por células, eles também podem ser divididos em unicelulares e seres pluricelulares, que também, gente, pode ser chamados de seres multicelulares, tá bom? Esse termo aí, pluricelular, pode ser chamado de multicelular. Então, isso quer dizer o quê? Seres vivos formados por muitas células. Exemplo, animais e vegetais. Tá bom? Nem preciso falar, né? Do amontoado de células. Nós carregamos trilhões e trilhões de células. Então, vocês já viram. Então, de acordo com o quantitativo de célula, a gente pode ter células, seres formados por células, por uma única célula, que são os unicelulares, e seres formados por várias células, que são os pluricelulares, né, que nós fazemos parte desse exemplo aí. Prosseguindo, né, as células elas podem ser caracterizadas ou categorizadas por tamanho, né, desde células microscópicas,
que são aquelas células invisíveis a olho nu, que você não vai enxergar. Se você não estiver com um aparato, com um microscópio, você não vai conseguir enxergar, que são células que são menores que 0,1 micrômetro, né? Isso aí é a escala de tamanho. Então, são células que são menores que 0,1 micrômetro. Já as células macroscópicas são aquelas que a gente consegue enxergar a olho nu. Isso quer dizer o quê? Que são células que vão ser maiores, vamos lá, células visíveis a olho nu, que são maiores que 0,1 micrômetros. Então, isso aí, pessoal, é com relação à categoria de tamanho. Então, vamos ter células microscópicas e células macroscópicas, é isso mesmo, né? Com relação ao tamanho. Então, vamos lá, professora, me dá o exemplo aí de células macroscópicas que a gente conseguiria ver a olho nu. Nós vamos ter o exemplo do ovócito, né? O ovócito, pessoal, é uma célula que a gente chama de célula germinativa. Ela é mais conhecida como óvulo. Esse nome aí, ovócito, ele é mais conhecido como óvulo do que propriamente como ovócito. E é uma célula germinativa do sexo feminino. Isso mesmo, nós, mulheres, antes mesmo da gente nascer, ainda quando nós estamos sendo geradas, né, dentro da barriga da nossa mãe, nós já temos, né, os nossos ovócitos, a produção dessas células germinativas. Então, os nossos óvulos, ovócitos, eles têm praticamente a nossa idade, tá bom? Além do ovócito, a gente tem também esse exemplo aqui dessa ameba, que é a Agromia soférica, olha aí o nome, que vive nas profundezas do Mar Árabe. E olha aí, gente, ela pode chegar a ter 1,2 centímetros de diâmetro. Quando eu estou falando de diâmetro, pessoal, estou falando desse raio aqui, ó, como se fosse 2 raios, né? Mas essa parte aqui todinha. Isso aqui é como se ela tivesse, quando se mede, 1,2 centímetros de diâmetro. E só um ponto aqui, né, interessante a falar do ovócito. Já citei aqui para vocês que ele tem a mesma idade da mulher, tá bom? E assim, e ele vai carregar, assim como o espermatozoide, que é a célula germinativa masculina, ele vai carregar metade dos nossos cromossomos. E sim, quando há o encontro do ovócito secundário com o espermatozoide, a gente tem uma fusão que a gente chama de fecundação. E nessa fusão, a gente vai ter, gente, a formação de um indivíduo, tá ok? E agora, né, a gente falou da questão da categoria, né, de tamanho das células, que elas podem ser microscópica, macroscópica. Eu acabei de dar o exemplo aqui, agora vamos ver a questão das formas das células, isso mesmo. Nós vamos ter células esféricas, que é esse exemplo aqui, né, que é o exemplo aqui do ovócito, né, o nosso ovócito, nosso óvulo, né. Nós vamos ter células que vão apresentar esse formato aqui discoide, que são os glóbulos vermelhos. O formato, pessoal, ele é muito importante, por quê? Porque, de acordo com a função da célula, o formato está atrelado de acordo com a função dela. No caso aqui dos glóbulos vermelhos, né, eles percorrem o quê? As nossas artérias, não é? Nossas veias, nossos vasos sanguíneos. Então, essa forma discoidal, ela é excelente para quê? Para fazer, né, para caminhar, para percorrer todo o nosso corpo. Nós vamos ter células alongadas desse formato aqui, fusiformes. Tá vendo aqui? Mais um exemplo. E também vamos ter as células nesse formato aqui, estrelado. Nesse caso aqui, gente, a gente tem um esquema de um neurônio. O neurônio é o que a gente chama de célula nervosa, né? Ele está responsável por todas as nossas, digamos assim, eu posso dizer que o sistema, né, o sistema nervoso, ele é o sistema mais importante
do nosso corpo. Esse sistema ele vai ser formado por um conjunto, né, desses tecidos, do tecido nervoso. E lembrando que para ser tecido nervoso eu tenho que ter o quê? Um conjunto de células nervosas. Aí sim, vai ser formado por esse aglomerado aí, né, dessas células. E é muito importante por quê? Porque é uma célula, gente, que tem uma capacidade intensa, né? Desde a parte aqui de você sentir dor, como também, por exemplo, de você sentir o calor, o frio, né? Tá relacionado à sensibilidade, à visão, a tudo praticamente. Então, eu falo que eu posso dizer assim que é a célula mais importante do nosso corpo, né? O neurônio. E todo esse formato dele é muito importante para fazer as comunicações neurais. Prosseguindo agora, né, a gente tem os 3 grandes pilares da teoria celular. Tudo isso aí foi um pressuposto para a gente chegar nesses grandes pilares aqui. Né, o primeiro pilar, né, o primeiro ponto aqui, que a vida existe somente nas células. Isso quer dizer o quê? De acordo com esse pilar, que todos os seres vivos são compostos de células, ou seja, todas as reações do organismo dependem estritamente da atividade celular. E é através da célula que toda a energia necessária para o funcionamento do organismo é obtida, convertida, olha lá, obtida, convertida, armazenada e aplicada. Por exemplo, vou pegar o gancho aqui. Nós temos, nas nossas células, nós temos uma organela chamada mitocôndria. A gente vai ter uma aula só sobre a mitocôndria, tá bom? Mas eu vou fazer um spoiler aqui para vocês. A mitocôndria, ela é uma célula que está relacionada à respiração celular e também à produção de energia. Então, seria um exemplo aí, né? Que essa energia necessária para o nosso desenvolvimento vai vir da onde? Da célula. Prosseguindo aqui, a teoria celular tem um segundo pressuposto. Vamos ver esse segundo pressuposto aí. Que as células, elas provêm somente de células pré-existentes. Né? Que a gente já viu um pouquinho daquele pressuposto, mas é interessante a gente entender. Isso quer dizer o quê? Que uma célula se origina apenas da reprodução de outras células, havendo assim a transmissão do seu material genético. Então, para uma célula existir, uma outra célula antecessora, ela tem o quê? Ela tem que se dividir através do que a gente chama de reprodução, muitas vezes, ou divisão, tá? Divisão celular, para que a outra célula, porque ela transmita, né, para que outra célula se origine e também tenha o mesmo, como é que eu posso dizer assim, o mesmo material genético, ok? E aqui, gente, é o exemplo aqui de uma célula animal, a nossa célula, e de uma célula vegetal, tá bom? Se vocês observarem, elas apresentam muitas organelas em comuns. Só que, por exemplo, aqui a célula vegetal, além da membrana plasmática, que é a porção aqui que vai recobrir a célula, ela apresenta, por exemplo, ela tem um diferencial. Ela apresenta o que a gente chama de parede celular. Né? Seria um diferencial que, por exemplo, a célula animal, ela não vai ter, não vai apresentar. Prosseguindo aqui, vamos ver agora o nosso terceiro pilar. O terceiro pilar, com relação à teoria celular, ela fala o seguinte, que a célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Mais um ponto aí, ó. A célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Todos os caracteres genéticos, eles são transmitidos de uma célula para outra no processo que a gente chama de reprodução. Aí, mais uma vez, quando a gente fala de caractere genético, a gente está falando do quê? Do material genético, que vai ser passado de uma célula para outra no processo da reprodução, dessa divisão aí. Isso aí, gente, seria os pilares que fazem parte e que sustenta a teoria celular. Então, agora, já chegamos aqui no final da nossa aula. Eu sei que tem
bastante conhecimento, ideia já deve estar surgindo aí, isso mesmo. Mas já já a professora volta para a gente fazer uma revisão dessa aula. Até mais! Tchau!